Bom dia, estamos nós aqui outra vez. Hoje eu quero comentar os últimos dados que foram apresentados agora no dia 9 de abril pelo Ministério da Saúde acerca da Covid-19, para chamar a atenção para um ponto que é muito importante, que principalmente aqui no Piauí não tem sido levado em conta ultimamente, pelo menos nas declarações que eu tenho visto das autoridades, nem do prefeito Firmino Filho e muito menos do governador Wellington Dias. Segundo o boletim de ontem, dia 9, o Brasil contabiliza 17.857 casos confirmados de coronavírus, num total de 941 óbitos. Isso representa 5,3% do total de contaminados. Essa é a média nacional. A gente precisa levar em conta que só nas últimas 24 horas foram mais de 1.300 casos novos registrados, que foi um recorde. Então a pandemia ela tem se alastrado e ela tem se consolidado aqui no Brasil. Então, a cada dia são novas pessoas, são novos casos, são mais pessoas nas ruas que se tornam agentes de disseminação da doença. Lembrando que aqui no caso de Teresina, nós já tivemos 2 casos registrados ontem, no dia 9, de pessoas que fugiram o padrão que vinha sendo até então, digamos assim, aquilo que tinha alimentado as estatísticas com relação à classe social. Desta vez nós tivemos em bairros populares aqui da periferia de Teresina 2 casos de óbitos de coronavírus. E o que eu quero chamar a atenção? Se nós pegarmos aqui a tabela divulgada pelo Ministério da Saúde ontem, dia 9, nós vamos observar o seguinte, que São Paulo registra 7.480 casos, seguida aí pelo estado do Rio de Janeiro, com 2.216 casos, e o Ceará com 1.425 casos. Depois vem o Amazonas, e nós temos aqui os 4 últimos estados, com menos números de incidência. O caso do Piauí, que tem 38 casos, o caso de Alagoas, que tem 37 casos, Tocantins com 23 casos. No caso do Piauí são 38 casos, 7 óbitos. O que me chama a atenção, esses números, é porque a mídia tem colocado e tem se preocupado bastante em alimentar a estatística, principalmente com relação ao caso de São Paulo, que já é 7.480 casos. Mas um dado interessante com relação a São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e até o Amazonas, é que apesar de a incidência muito grande ser os quatro estados que mais número de casos tem aqui no Brasil, também são esses estados eles não apresentam, digamos assim, uma taxa de letalidade tão grande. Por exemplo, São Paulo apresenta uma taxa de letalidade de 6,6%, que representa hoje o 7º lugar na média nacional. O Rio de Janeiro representa 5%, digamos assim, da média, 5% de letalidade. No caso do Ceará, com 1.425 óbitos, são 1.425 casos, 55 óbitos, representando uma taxa de 3,8% de letalidade. E o Amazonas, com 899 casos, 40 óbitos, 4,4% de letalidade. Mas se você for analisar a tabela pelo, digamos assim, o índice de letalidade, o Piauí sai do 24º lugar, da média nacional no número de casos, para assumir, pasmem, o topo da tabela quando se trata do índice de letalidade, de casos de coronavírus no estado. O Piauí tem 18,4%. É o estado do Brasil onde morrem mais pessoas
vitimadas por coronavírus, se levarmos em conta os dados proporcionais. Nós temos aí o Piauí, que assume o primeiro lugar. Nós temos depois o estado da Paraíba, que tem apenas 55 casos, mas tem 7 óbitos, representando uma taxa de letalidade de 12,7%. Depois nós vamos ter aí o estado de Sergipe, que tem 39 casos, 4 óbitos, que representa uma taxa de letalidade de 10,2%. Então, diante desses dados teresinenses, diante desses dados piauienses, um alerta está sendo acesa, e nós precisamos tomar uma posição. Qual seja? A posição de manter a eficácia do isolamento social. Porque o que nós temos visto, o que tem sido provado pelos dados estatísticos desde quando essa pandemia se instalou no estado do Piauí, é que o Piauí sempre esteve no topo da tabela do índice de mortalidade. O que me preocupa e eu faço uma pergunta, será se nós estamos, digamos assim, preparados do ponto de vista da estrutura para absorver a quantidade de casos que ainda vão vir? Porque os dados estão mostrando 18% das pessoas que estão contraindo coronavírus no Piauí estão morrendo, e esse índice é muito grande porque foge da média nacional, que é 5,3%. É mais do que o triplo da média nacional. Então nós precisamos manter o isolamento, manter a cautela e tentar evitar ao máximo ser ou agente de propagação ou ser infectado numa dessas saídas que a gente vai sem nenhum propósito nenhum. Então era essa as palavras que eu queria dar, essas orientações.